Você pode não perceber, mas a sua busca por felicidade pode estar te enfraquecendo. Não de forma dramática, não de forma visível, mas lentamente, silenciosamente, todos os dias. Quanto mais você tenta se sentir bem o tempo todo, menos preparado você se torna para lidar com o inevitável. A frustração, a perda, o desconforto. Neste momento, eu te proponho algo diferente. Ao invés de te ensinar a ser mais feliz, quero te mostrar como parar de depender da felicidade. Porque é exatamente aí que nasce uma força rara. Uma estabilidade que não oscila com os altos e baixos da vida. Ao longo desta reflexão, você vai entender como a dor pode se tornar uma aliada, como o medo pode se tornar um guia, e como a verdadeira paz não está em evitar o sofrimento, mas em saber caminhar através dele. Vivemos em uma cultura que transformou a felicidade em objetivo máximo. Tudo precisa ser leve, rápido, agradável. Se algo dói, deve ser evitado. Se incomoda, deve ser descartado. Mas essa lógica tem um preço. Quando você elimina o desconforto, você também elimina a oportunidade de crescer. Aqui está a primeira inversão. Não é a dor que te enfraquece, é a tentativa constante de evitá-la. Os estoicos entendiam isso com clareza. Para eles, a vida não deveria ser moldada para nos agradar, mas para nos testar. Marco Aurélio, mesmo sendo o homem mais poderoso de seu tempo, escrevia sobre disciplina, aceitação e dever, não sobre felicidade. Porque ele sabia que uma vida baseada em conforto é inevitavelmente uma vida frágil. Pense em algo simples. Quando foi a última vez que você escolheu o caminho mais difícil de propósito? Não porque precisava, mas porque sabia que aquilo te fortaleceria. A maioria das pessoas não faz isso. Elas escolhem o mais fácil, o mais rápido, o mais confortável, e depois se perguntam por que se sentem tão ansiosas diante de qualquer dificuldade. Essa é a armadilha moderna. Quanto mais você se acostuma com o conforto, menos tolerante você se torna ao desconforto. E então surge a ansiedade. Não como um acidente, mas como consequência direta dessa fragilidade construída. Agora um novo giro de perspectiva. Talvez a ansiedade não seja o problema. Talvez ela seja um sintoma de que você está tentando controlar o que não pode. Epicteto ensinava que existem duas categorias na vida: o que depende de nós e o que não depende. Parece simples, mas a maioria vive exatamente ao contrário. Tentamos controlar opiniões alheias, resultados futuros, reconhecimento, sucesso, e ignoramos aquilo que realmente está sob nosso domínio, nossas escolhas, nossas atitudes, nossa postura diante dos acontecimentos. Imagine alguém que publica algo nas redes sociais e passa horas esperando validação. Cada curtida vira uma pequena dose de felicidade. Cada ausência de resposta, uma pequena frustração. Essa pessoa não está buscando felicidade. Ela está terceirizando seu estado emocional. E tudo aquilo que você terceiriza, você perde. Agora pense em alguém que age de acordo com seus próprios valores, independentemente do retorno imediato. Essa pessoa pode até não sentir euforia constante, mas constrói algo muito mais sólido: autonomia emocional. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, vale a pena se inscrever no canal e compartilhar nos comentários uma ideia que te desafiou até aqui. Às vezes, colocar em palavras aquilo que incomoda já é o primeiro passo para mudar. Seguimos. Existe uma ideia ainda mais desconfortável. A felicidade, como objetivo, pode te tornar dependente, porque ela te condiciona a buscar sempre mais, sempre melhor, sempre diferente. Nunca é suficiente. Nunca é estável. Aqui vem outro ponto de virada. E se a paz não estiver em se sentir bem, mas em não precisar se sentir bem o tempo todo? Sêneca dizia que o homem sábio não busca uma vida livre de problemas, mas uma mente capaz de enfrentá-los. Isso muda tudo, porque desloca o foco do mundo externo, imprevisível, para o mundo interno, treinável. Considere um exemplo comum. Um profissional perde o emprego. A reação imediata pode ser desespero, sensação de fracasso, medo do futuro. Tudo isso é natural. Mas existem duas formas de atravessar esse momento. A primeira é resistir à dor, negar a realidade, buscar distrações para não sentir. A segunda é encarar a situação com lucidez. Isso aconteceu.
O que está sob meu controle agora? Essa simples pergunta reorganiza a mente. Ela não elimina o problema, mas elimina o desespero inútil. E é exatamente isso que fortalece. Outro giro. O fracasso não é um desvio no caminho, ele é o próprio caminho. Nós fomos condicionados a ver o erro como algo a ser evitado a qualquer custo. Mas isso cria uma vida limitada, onde você só se move dentro do que já conhece, sem risco, sem expansão, sem profundidade. Os estoicos tinham uma relação diferente com a adversidade. Eles a utilizavam como treino, como preparação, como construção de caráter. Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo é o caminho." Não é uma frase bonita, é uma instrução prática. Se algo te desafia, é exatamente ali que está a oportunidade de se tornar mais forte. Não depois, não quando passar, durante. Agora pense em quantas vezes você adiou decisões importantes esperando se sentir pronto, confiante, seguro. Essa espera é muitas vezes apenas uma forma elegante de evitar o desconforto. Mas a verdade direta, você não se fortalece antes de agir, você se fortalece agindo. E isso nos leva a mais uma inversão essencial. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. O medo, quando compreendido, deixa de ser um bloqueio e passa a ser um indicador. Ele aponta para aquilo que importa, aquilo que tem risco, aquilo que pode transformar você. Evitar o medo pode te manter confortável, mas enfrentar o medo te torna livre. E liberdade aqui não significa fazer o que quiser. Significa não ser dominado pelas suas próprias reações. Chegamos então a um ponto mais profundo, o sentido. Quando você para de buscar felicidade como fim, você começa a viver com mais intenção. Suas ações deixam de ser guiadas pelo prazer imediato e passam a ser orientadas por valores. E isso muda completamente a experiência da vida. Uma vida com sentido suporta dor. Uma vida baseada apenas em prazer não suporta nem pequenos incômodos. Veja alguém que treina todos os dias, mesmo sem vontade. Ou alguém que cuida de um familiar doente. Ou alguém que mantém sua integridade em um ambiente que recompensa o oposto. Essas pessoas não estão felizes o tempo todo. Mas há algo nelas que é mais forte que a felicidade: propósito. E propósito sustenta. Por fim, talvez a maior mudança seja esta: parar de perguntar "isso me faz feliz" e começar a perguntar "isso me fortalece". Essa simples troca altera suas decisões, seus hábitos, suas relações. Porque felicidade oscila, força permanece. E quando você constrói essa força silenciosa, algo curioso acontece. A felicidade deixa de ser uma obsessão e começa a surgir como consequência. Não intensa, não constante, não artificial, mas real. E talvez seja essa a maior ironia de todas. Quando você para de correr atrás da felicidade, é exatamente aí que ela finalmente para de fugir. No fim, a vida não pede que você seja feliz o tempo todo. Ela pede algo muito mais exigente e muito mais valioso: que você seja firme, mesmo quando não for fácil.